Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Receto. Boa noite, Eliane Soares. Boa noite. E boa noite a ela que está aqui nessa noite. Olha, confesso que foi difícil para ela aceitar aqui, estar presente aqui hoje, mas conseguimos trazer. Ela está aqui nessa noite, participando do podcast conosco, do Receto. Boa noite, Casey Lima. Boa noite. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Pessoal, nós vamos falar hoje aqui sobre alguns assuntos, alguns temas aqui até importantes e sérios até. Mas antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, deixa lá o vosso joinha, o vosso like e também compartilhe os nossos vídeos, porque isso é muito importante para nós e nos ajuda muito, né? Faz crescer o canal e nos ajuda muito, nos motiva a continuar gravando conteúdo para vocês, tá bem? Então vamos lá, começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Nós vamos abordar aqui hoje um tema que é a causa do momento, né? Um tema que é muito falado no momento e também é muito vivido no momento, e é sobre ansiedade. Porque a gente tem visto que a ansiedade tem eu vou usar uma expressão que talvez tenha um pouco forte, mas parece que tem acabado até com a esperança das pessoas. As pessoas estão muito desacreditadas. E eu gostaria de ouvir a sua opinião com relação a isso, que é sobre ansiedade. Né? Algo assim que... E falando isso, porque a Casey é jovem e os jovens estão andando ansiosos hoje. E novos, né? Adolescentes já sofrendo até mesmo com problemas problemas de ansiedade, tem que ser medicado, tendo que ser medicado por causa dessa situação. Eu gostaria de você falar sobre isso. Eu acho que o maior problema da ansiedade nos nossos dias, não sendo só para os jovens, mas também para o pessoal... O ser humano em o si. ser humano em si, né? É o medo de não ser ninguém no futuro. Esse é um dos maiores motivos da ansiedade. Porque a ansiedade é pensar demais em algo que está para acontecer, não é? Pensar demais no futuro. É pensar demais no futuro. A maioria dos jovens que tem ansiedade e a depressão é o medo de não chegar a ser ninguém no futuro. Decepcionar os pais, decepcionar a família, porque o jovem quer seguir um sonho. Mas ainda mais nos nossos dias, a gente não pode, por exemplo, querer seguir uma carreira artística, porque pode não nos dar um futuro. E a gente não tendo um futuro garantido, como é que eu vou ter certeza de que eu vou ser alguém? É o famoso eu estou apenas existindo, não estou vivendo. Porque estou num trabalho em que não era isso que eu pensava que ia ser. Porque por algum motivo eu não consegui acreditar em mim e acabei num lugar que me sobrou, foi o que me restou, foi aquilo. Eu posso ser formada em medicina e estar trabalhando num lar de idosos. Porque talvez não consegui terminar os meus estudos até o fim, eu não acreditei em mim como médica. Por palavras de alguém, por alguma situação. E palavras também causam bastante impacto no que se trata de ser uma pessoa ansiosa. Algo que eu não gosto. Preciso conversar com você, Casey. Tá bem, mas tem que ser pessoalmente. Isso acaba comigo, acaba com o meu sono. Eu não consigo dormir, eu começo a pensar quais são as possibilidades da pessoa querer falar comigo. E pode ser um assunto bobo, pode ser... Uma coisa simples, eu queria poder tomar um café, mas tinha que ser amanhã porque eu já queria dormir. Na minha cabeça, na cabeça das pessoas ansiosas, passa 1001 motivos. E a ansiedade... Pensa em tudo, né? Nós pensamos em tudo, menos naquilo que é para poder ser. Porque tem várias possibilidades. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa que eu não deveria ter falado? Será que eu fiz alguma coisa, a pessoa viu e quer dar opinião sobre? Aí a mente acelerada. A mente acelerada. Pensamentos intrusivos de coisas que não está acontecendo, a gente não fez. Isso é mal. Mas nós vivemos em alerta. Isso adoece. A ansiedade adoece o ser humano de uma maneira, a ansiedade pode matar. É muita informação, né? É muita informação de uma vez que a gente não consegue processar. Sim. Se acontecer algo que não está nos nossos planos, pode causar um ataque de ansiedade. E é complicado porque varia de pessoas. Uma pessoa, se ele está muito ansioso, ele come demais, ele come muito. Ou não come nada. O outro já não come nada. Na minha época, quando eu era mais jovem, né, eu fui muito depressiva. Tinha esses ataques de ansiedade, de pânico. Entrava em pânico, entendeu? Como eu tinha 2 filhas, né, era mãe solteira, então o que vinha na minha mente é o que a missionária de Casey diz.
muita coisa na minha cabeça. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Não tinha como, né, mudar aquilo, né? Não tinha como. Então, tive que fazer tratamento, antidepressivos, vários médicos, psicólogos, né? Mas aí entrou a parte espiritual também, né? Que é preciso, porque as duas têm que andar junto, né? Entrou, tem que andar Tem junto. que andar junto. Porque a pessoa fala, eu não vou buscar ajuda da medicina, não. Eu acredito que isso aqui vai passar com o tempo. Eu vou buscar aqui ao lado espiritual. É bom e faz parte e deve, convém. Mas também nós não podemos ser ignorantes à medicina. Não podemos. Nós temos que cuidar, temos que tratar, temos que buscar ajuda médica, porque isso, gente, isso é muito sério. E isso tem, além pessoas já perderam a vida por causa disso. Tivemos um ano aqui que teve um alto nível de suicídio em Portugal por conta da ansiedade que causa a depressão e que depois a seguir vem o suicídio. Isso, honestamente, a ansiedade, o ataque de pânico, o medo do futuro de não ser ninguém, é algo que sempre esteve aí, mas não foi abordado. Não foi abordado. Deixaram, esqueceram no tempo, né? Deixou amontoando. Ou, pelo contrário, as pessoas não queriam falar sobre. Há anos atrás, poderia ser considerado falta de Deus. Ansiedade. Sim. Ansiedade não é falta de Deus. Eu discordo totalmente de quem tenta dizer isso, de que ansiedade e depressão é falta de orar, falta de ir para a igreja. Isso não é verdade. Isso são problemas graves em que a pessoa precisa sim de um tratamento. A pessoa não está bem, é muita informação, é mãe solteira, é alguém que acabou de chegar no país com 2 filhas e 300 euros no bolso, é alguém que chegou sozinho no país e não sabe o que fazer. E não tem emprego, isso causa ansiedade. Causa ansiedade. E medo também? E medo também. E se a pessoa não tiver um autocontrole, ela se afunda. Ela se afunda. É difícil. E ela não consegue sair de lá nem com ajuda espiritual. Então, é algo que, graças a Deus, agora isso é bastante comentado. A pessoa fala, olha, eu não estou bem, eu preciso me afastar ou preciso de ajuda. Nem todos pedem ajuda. Há quem não peça ajuda. Quem não peça ajuda e sofre ainda mais. Mas nós conseguimos ver por algumas coisas que a pessoa faz, a maneira como age. A gente chega que a pessoa não está bem. Mas aos que não conseguem colocar para fora, é pior ainda, porque a pessoa vai engolindo, achando que, eu consigo fazer isso. É um ansioso funcional. A pessoa está acabada, ela está luva. Ele está acabado por dentro, mas levanta às 7 horas da manhã, vai trabalhar, cuida da casa, vai na igreja, volta, mas por dentro. Só que isso é muito perigoso. E quando explode, né, é de uma vez. Né? Aí já é o fim. Já é tarde demais. Já é tarde demais. Não buscar ajuda, é tarde pode demais. Até perder a família. E não pelo suicídio, pode acabar com um casamento, pode acabar com um relacionamento. Exatamente. Pode acabar até com amizades, porque quando as pessoas não entendem que você está ansioso e depressivo, quando nós não falamos que não estamos bem, as pessoas acabam se afastando e tirando conclusões. A pessoa deixou de falar comigo, de mandar mensagem, porque não me quer perto. Vou deixar de falar com a pessoa. Não, a pessoa está afundada, não consegue pedir ajuda e acabou de perder mais pessoas que poderiam ajudar. É assim, mas aconteceu isso comigo. Quando eu estava depressiva na época, as pessoas, elas me ligavam, mas não insistiam. Porque eu não queria falar com ninguém. Mas elas não insistiam, entendeu? E às vezes eu percebia que as pessoas olhavam pra mim com um olhar assim, você tá indo no psicólogo, psiquiatra. Eu não entendi. Na realidade, as pessoas não sabiam que eu ia no psicólogo e no psiquiatra, mas na minha mente, elas sabiam. Estavam pensando, né? A vergonha, aí que tem essa parte aí. Ai, tem vergonha de um psicólogo. Por isso nós arrumamos aqui, não é? No espaço terapêutico, porque eu precisei de ajuda. Então, e não é vergonhoso buscar ajuda, de jeito nenhum. Aí fala, Eliane, você já foi em terapeuta? Eu já fui psiquiatra quando era mais jovem. Eu tentei suicídio 2 vezes, entendeu? Eu tomei medicamento a mais, porque eu não queria viver. Porque as pessoas olhavam pra mim, o que tinha na minha mente, as pessoas olhavam pra mim, não era nada. É o que você disse, não era nada. Eu não tinha mais futuro. O que tinha na minha mente era isso aí. E como é que eu ia tirar isso da minha mente? Não tinha como eu tirar da minha mente. Foi aí que eu procurei ajuda do médico, um psicólogo, o psicólogo passou pro psiquiatra, depois o psiquiatra passou medicamento, depois foi diminuindo as dosagens, e um dia que aí que eu encontrei Jesus de volta. Na realidade, ele que me encontrou, né? Na realidade, ele que encontrou. Ele que nos encontra. E eu tenho ainda essa história ainda de falar sobre a beira do poço. Ainda tem essa história.
ele me encontrou à beira do poço, como aquela mulher samaritana. Né? Então, eu voltei pro caminho do Senhor, foi nessa época eu estava muito depressiva e também estava com problema. A depressão ainda causa doenças ainda graves no corpo da gente. Depressão, ansiedade, tudo. Olha, eu fiquei tão ansiosa, tão mal, que eu peguei um verme de cão, cachorro, eu sou prestes a ficar cega. Veio tudo em cima. E a ansiedade em cima, e um dia eu encontrei, né, eu sempre gosto de louvor, gosto muito de louvor. Eu encontrei um grupo de jovens na rua, cantando, uma mocinha cantando, bonito lá. E nesse dia, eu parei na bicicleta com um coisa nos olhos, como fala, um adesivo nos olhos, porque o médico fazia os curativos, passava um medicamento e depois colocava curativo. E nesse dia eu parei na bicicleta e fiquei ouvindo. Falava assim: quero ser como um jardim fechado e regado pelo teu Espírito Santo. Aquele dia arrebentou com o meu coração. Então o espiritual, entrou o lado espiritual. Procurei todas a ajuda possível, mas naquele dia a minha ajuda era Deus. Estava no fundo do poço, estava muito mal. Tinha 2 filhas, né, mãe solteira. Agora, depois eu estava depressiva, depois eu estava prestes a perder um olho, que é esse olho aqui. Então aquele dia ele me disse assim: olha, dá um pouquinho da sua água aí. Eu falei: pronto. A minha água era as minhas lágrimas naquele dia, né? E a partir daquele dia eu fui transformada, porque alguém teve a coragem, né, de estar na rua falando do amor de Deus, né? Então eu acredito também que Deus pode libertar as pessoas, mas eu procurei todos os métodos que precisava. Tive vergonha? Tive vergonha. A ansiedade foi formando, fui camuflando a ansiedade. Você está falando isso aí, veio na minha mente agora, a mulher do fluxo de sangue, né? Porque quando ela viu que não tinha mais jeito, enquanto ela podia procurar alguma ajuda, ela foi atrás. Quando ela viu que não tinha mais jeito, não tinha dinheiro, ela procurou quem? Foi atrás de quem? De Jesus, né? De Jesus, porque então, realmente nós temos que buscar. Então é por isso que eu quero deixar assim uma mensagem, né, que diz em Filipenses 4, 6, 7, nós conhecemos, não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Que coisa alguma que é isso? O que você diz sobre essa coisa alguma? O que nós podemos perceber? Que coisa alguma é essa? Não devemos andar ansiosos por nada, não é? Essa é a mensagem que nós devemos deixar para as pessoas. Eu deixo porque eu também tive que entregar, né, deixar tudo na mão do Senhor, porque eu já estava no fundo do poço, né? O pensamento era acelerado, como a Casey disse, estava tudo como eu falo, eu andava sempre bonita, sempre loura, sempre cheio dos ouros. Ninguém imaginava que você estava passando por isso, né? Você tentou camuflar o mal, tentou a enfermidade, né? O momento que você estava passando ali, mas nós não podemos fazer isso, nós temos que expor. Nesses momentos nós temos que expor e buscar ajuda. Fazer conhecidas as nossas petições. Exatamente. Porque fazer conhecido o quê? Nós temos que apresentar. Temos que falar. Temos que falar. Se escondermos aqui. Eu escondi um tempo, mas foi pior. Porque se eu não tivesse escondido no início, tivesse procurado ajuda, não tinha sofrido tanto, né? Exato. Mas o ansioso nunca pensa nisso. Não pensa. Por isso que tem que haver pessoas do lado. E pessoas que também estejam atentas a isso. E dispostas a ajudar, porque as pessoas que eles estão atentas percebem, mas se afastam, não querem ajudar. E às vezes a gente ouve até crítica: isso não é, as pessoas não acreditam que existe. Eu já vi pessoas dizer que não existe a ansiedade, não existe a depressão, e ignora. Eu já vi. Ignora, e não deve ser ignorado, porque isso é muito grave. São maus, são enfermidades que são graves, tem que ser tratado assim, tanto pelo profissional de saúde, como pelo médico, pela medicina, e quanto buscar ajuda em Deus. Né? Porque você falou de Filipenses, mas também tem aquela passagem de 1 Pedro 5 e 7, lançando sobre ele tem, né? Jesus, Deus, a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Então, se ele tem cuidado, é uma coisa contínua todos os dias. E vai continuar cuidando. Mas temos que fazer conhecer as nossas petições. Temos que falar, temos que buscar. Quer dizer, suplicar. Com ações de graça também, agradecer. Agradecer. O mais difícil. Não é? É muito difícil a gente ser agradecido, porque a gente quer outras coisas. O ser humano tem uma índole de gratidão tão grande dentro dele, né? Mas a palavra de Deus fala sobre isso, nós temos que seguir isso aí. Mas é difícil, né? Seguir a linha de raciocínio. Terrível. Né? Fazer conhecidas as nossas petições. Fazer conhecido. Como é que faz conhecido? Orar.
falando, né? Entregando o seu problema Entregando. para ele. E é difícil nós entregarmos a nossa ansiedade. E não que ele não saiba, porque ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, Isso mas aí. ele quer ouvir da nossa boca, Quer ele quer que ouvir nós da chegue nossa perto dele e pede ajuda para ele. Porque quando nós queremos algo, vamos supor, se eu quero algo, se eu quero contratar o serviço que quality time, eu vou chegar perto de você e vou pedir Vai ter o que seu pedir. trabalho. Fazer né? conhecido. Porque você não vai saber. Né? É. Não, em Deus, eu acho que Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele quer ouvir, nós chegar perto dele e dizer para ele, fala, papai, a nossa sinceridade, Deus, eu preciso disso, daquilo. Ele quer ouvir da nossa boca, né? Sim. Ele quer ouvir. Então, nós temos que falar, temos que buscar ajuda mesmo, não é vergonhoso. Isso pessoal, eu vou dizer uma coisa para você. Você que estiver passando por alguma situação assim, de depressão ou de ansiedade, pânico, busque ajuda, busque alguém, busque um profissional de saúde, busque alguém para conversar e busque principalmente Deus. Né? Porque Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora do desespero, né, Keis? E vamos nós também ter atenção às pessoas ao nosso redor. E ao nosso redor. Porque às vezes pode estar sofrendo ali e a gente pensa assim, não vou incomodar não. Não vou incomodar não. Ah, é verdade. Não vou incomodar porque ela não tá bem. Gosta, não tá bem. Deixa ela sozinha. Incomoda. Chama pra tomar um café, chama pra, né? Pode parecer muito pra pouco, passear. mas é o suficiente pra pessoa ali no café só, olha, eu não ando bem, isso tem acontecido assim, assim, assim. A pessoa sempre solta num momento, ela não tem um momento pra isso, vai dizer que não tá bem. Estão ali falando do quality time, eu peguei esse serviço e a pessoa fala, pois é, eu não tenho andado bem esses dias porque aconteceu isso, isso, isso. E a gente deixa a pessoa falar. O tempo que for preciso. Se o ansioso se sentiu confortável a poder expor, é porque já está no limite. Já tá no limite. E já tem pensamentos que não deveria estar tendo. Tá pedindo, né? a mente já está tão acelerada, tá gritando. Então está pedindo socorro. Então, do mesmo jeito em que e nós estivermos ansiosos e precisarmos de ajuda, vamos buscar não só em Deus, como nas pessoas ao nosso redor, tenhamos nós também atenção às pessoas ao nosso redor que precisam de ajuda por conta disso. E sejamos bons ouvintes e pacientes, porque infelizmente hoje em dia as pessoas não estão tendo paciência para nada, não tem paciência nem para ouvir. Né? A Eliane Soares, eu gosto muito assim de falar com ela, porque ela tem, tanto como ela gosta de falar, como ela tem paciência para ouvir. Ela tem paciência para ouvir, falo isso porque eu sei sempre que eu estou falando, mas tem pessoas que não têm paciência para ouvir. Às vezes alguém chega, quer conversar, quer desabafar, quer falar algo, e a pessoa não tem o tempo. Às vezes a correria do dia a dia também nos faz viver assim. Não temos tempo nem para sentar na mesa. Por isso que eu criei esse espaço, né? Sempre teve no meu coração. Para ter uma terapeuta também. Precisa. Psicanalista, que sabe, psicóloga também. Psicóloga também. Porque um dia eu tive que passar por isso. E eu sei como é que dói. Dói muito e é difícil sair de lá. É difícil. Sabe quando você carrega, como aquela samaritana, ia no momento mais difícil buscar água? Eu, de vergonha, porque eu era mãe solteira, tinha uma vergonha de passar na minha cidade. Por onde eu tinha que passar para chegar na minha casa? Tinha que passar dentro da cidade. A não ser que eu ia de helicóptero. Então hoje eu falo, a ansiedade, ela acaba conosco. Mas se não tivermos ajuda, não procurarmos ajuda, a gente não consegue. A ansiedade vai fazer a gente diminuir até chegar lá no fundo. Cria cenários, cria. Coisa que não existe, ela cria situações. E hoje eu tô aqui para testemunhar, para falar tudo. É possível. Você é testemunha viva disso. As pessoas vencerem a ansiedade. É possível, sim. É possível. É possível. Até que um dia Jesus senta à beira do poço, né? Senta à beira do poço, te pede água, você vai falar tudo que você tem que falar. É o que aconteceu com a mulher samaritana, tem que falar tudo que ela tinha que falar, não é? Naquele momento ali. E Jesus, e o que Jesus faz? Ele dispensa me ouvir? Não. Ele ouviu. Ele vai ouvir. Qualquer pessoa que falar algo pra ele, ele vai. Nós precisamos falar. É verdade. Entendeu? E quem sabe aquela mulher estava corroída no coração há muitos anos, né? Nunca minha vida muda. É o que se passava comigo. Minha vida nunca muda. Ansiedade em cima de ansiedade. E a nossa vida muda de acordo com a ação e reação, né? Exatamente. Meu pai, o pastor Lima, ele tem, acho que essa é a minha pregação favorita. Viver na ação e reação. Nós agimos e Deus reage às nossas ações. Isso. E quando nós estamos no fundo do poço, a gente não consegue agir. E quando a gente não consegue agir, a vida não muda. E a gente começa, por que a minha vida não muda?
porque eu não estou agindo. Aí começa as indagações, né? Eu preciso agir, mas eu não consigo agir. Mas eu preciso sair. Parece que tá amarrado. É isso. A gente fala, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não consigo. Eu não tenho forças para mudar. E a gente implora que alguém chegue para poder ajudar. Pegar na mão, mas levantar. Ninguém chega. E nessas horas que a gente vai no poço, pega a água e Jesus entra em cena. Isso aí. É quando a gente entra no quarto, fecha a porta, se ajoelha, não sai uma palavra. Só as lágrimas descem. Essa água aí. Suficiente. Precisamos fazer isso. É aí que a gente entende que a ansiedade... Eu tenho pra mim que a ansiedade vem para pessoas fortes. A pessoa é forjada ali naquele momento. E não me refiro só às pessoas, aos cristãos dentro da igreja. A ansiedade o ser humano em si. A ansiedade vem e ela forja, porque quando a gente olha para trás e vê que a gente passou, nada mais nos para. Como é no caso da Eliane. Ela, há anos atrás, ela era mãe solteira, depressiva com 2 filhas. Agora é Empresária. Presta ficar cega. Agora é empresária. Ela, quando for olhar lá para trás, se colocasse a Eliane de agora e a Eliane quando ela é mãe solteira, ela ia dizer, eu não acredito. Não acredito, ainda não acredito. Como é que eu consegui sair disso? Como é que eu consegui sair? Porque no momento a gente fala, é impossível. É impossível. Mas para Deus não é nada impossível. Nada. Por isso que eu estou mencionando o nome de Deus, porque a glória é para Ele, né? E quando eu casei, antes de eu casar, vou falar sobre antes de casar, eu era ansiosa para casar, porque eu queria ter um nome de casada. Olha só. Olha, esse é um perigo. É um perigo pro jovem, né? Não fica ansioso para casar. Cuidado. A Bíblia fala assim, tem que determinar todas as coisas. Que todas as coisas? Vai e pensa. Todas as coisas, então isso aqui. Entendeu? Todas as coisas é tudo. É tudo, engloba tudo. Então, e eu pensava assim, eu preciso. Porque eu arrumei um esposo. Durou mais ou menos 12, uns 10 anos, 11 anos por aí. Então não foi difícil. Não vamos falar sobre isso, porque o fardo não se carrega nas costas. Não. Fica pra trás. Então vamos recomeçar. Seguir em frente. Pronto. Então, eu fiquei divorciada, já tem 10 anos, vai fazer 11 anos que eu tô divorciada. Eu não fiquei ansiosa, vou ter que ir pro meu marido. Não, porque Deus me deu. Naquela época, antes da minha ansiedade, eu precisava de uma esposa. Eu quero uma esposa, porque eu não quero ficar mal falada. Eu não quero, sabe por que eu queria uma esposa? Para que eu tivesse um nome. Dependência emocional. Dependência emocional. Por quê? Eu queria ter alguém do meu lado para que ninguém olhasse para mim como uma mãe solteira. Entendeu? Ou se eu ficasse a vida toda sozinha. Na realidade, eu não precisava de uma pessoa do meu lado naquela época. Eu precisava de me reconstruir. Então, eu fui uma pessoa e não acabei me reconstruindo. Foi aquele ficou no velo. Fiquei pior. E fui emagrecendo, ansiedade, ansiosa, melhorava, depois voltava de novo, melhorava. Até que passou dos 10, 11 anos, que não foi desperdiçado, porque eu tive 2 filhos, né? Passou os 12 anos depois de casar, tô falando de casar, no papel. Que eu tive um tempo, vivi junto com outra pessoa, depois que eu casei no papel. Casei em Portugal, pastor. Casou em Portugal? Casei em Portugal. Olha. Foi 2008. Não, 2007, por aí. No final de 2007 ou 2008, por aí. Então, eu fiquei mais ou menos quase 10 anos casada. Divorciei em 2015. Então, nunca me passou pela minha cabeça, eu preciso de casar, porque eu quero ter uma pessoa. Não. Deus sempre colocou no meu coração assim, na hora certa, tudo vai acontecer. Então, a paz que excede todo entendimento, ela guardou meu coração. Para que eu precisava reconstruir para que alguém entre. E alguém ainda não entrou. Mas vai entrar. No tempo certo vai entrar. No tempo certo e a pessoa certa, né? No tempo certo e a pessoa certa. Mas você falando aí de dependência emocional, isso é um perigo também, né? Isso é uma coisa muito séria. Você aceita tudo. Porque muita gente sofrendo, mas tá ali porque é dependente emocional, não consegue se libertar. Sofrendo. Sendo ali massacrada, a pessoa que tem tanta qualidade, né? Você podia estar bem, podia estar alegre, podia estar ali chorando, podia estar alegre, estar sorrindo, podia estar vivendo a vida. Não vive a vida, está morrendo aos poucos. Dependência. Mas esse que é o problema, esquecendo de nos amar. Exato. Se quando nós nos amamos, né, a Bíblia fala sobre isso, né? O Senhor, meu pastor, não me quer como amar o seu próximo como a si mesmo. Então significa que você ama você primeiro.
E depois a gente ama o próximo. Depois você ama o próximo. Ah, você vai amar o próximo mesmo, ou depois você amar você? Até não. porque nem Aí tem como. não tem como. Se eu não me amo, eu não tenho capacidade de Pra amar amar alguém. É por isso que vamos seguir o raciocínio da palavra do Senhor. Exato. Que é a palavra do Senhor. Né? É. A palavra É do ensinamento Senhor, né? dele. É o ensinamento dele. Então, se nós queremos ter uma vida plena, né, como diz a Bianca Toledo, ter uma vida plena, nós precisamos rever nosso conceito. Exatamente. Né? Eu gosto muito de ouvir Bianca Toledo, algumas mentoras. Isso é bom. Gosto muito. É bom aprender, né? Gosto de Sempre é aprender bom. porque a gente vai vendo, vai relembrando de onde nós viemos. Eu me relembro de onde eu vim. Hoje em dia eu olho e penso, gente, não é aquela Eliana lá na frente, lá, que foi lá atrás. Aquela Eliana ansiosa para chegar esse dia de hoje. Entendeu? Mas foi um trajeto difícil, foi. Foi uma Eu tive que aprender. transformação, Foi transformação, foi libertação, foi cura, Foi cura. foi milagre. Deus fez um milagre nos meus olhos. Esse aí é um outro dia a gente fala sobre o milagre. Temos história para contar sobre este milagre. História vivida. É com H? História vivida sem H. A história vivida é sem o H? O H. Foi com H. Não, com H. Com H. A história vivida. Eu fui curada desse olho. E isso é bom, são experiências. O que nós estamos falando aqui é algo que a Eliane Soares, o que ela está falando é algo que ela viveu, é a experiência que ela tem para contar, né? Porque há quem conte a experiência dos outros, mas não. Nós estamos falando aqui, são relatos, são coisas que vivemos, né? Então nós podemos falar, né, com certeza, né? Certeza de causa. Esse assunto também, desculpa te interromper, esse assunto também lembra da pregação que tivemos ontem, que o pastor Júlio disse que nós descobrimos uma versão nossa que estava aqui dentro que nós não sabíamos que nós É isso que eu ouvi ontem e trouxe pra mim. E eu trouxe para mim também. Eu senti assim lá dentro muito do coração, forte. pai. Aliás, ele falou uma frase muito forte que marcou minha vida. Eu até anotei a data de ontem, 25, né? Pastor Júlio, eu sei que você vai assistir esse podcast. O pastor falou uma frase ontem que marcou minha vida. Dia 25 de julho de 2025. O pastor disse que muitas vezes nós estagnamos, nós paramos assim, chegamos num estágio, em algum lugar e paramos. E não somos capazes mais de desenvolver, de buscar algo melhor para nós. E o pastor disse, quando você chegar na sua casa, você olha para si e pergunta, será que eu sou só isso? Isso marcou minha vida, pastor. Será que nós somos só isso? Essa pergunta que eu quero fazer para você que está assistindo, que vai assistir esse vídeo, será que você é só isso? Será que você não é capaz de mais? De ir além, de galgar novos horizontes, viver novas experiências, novas histórias, escrever novos capítulos para a sua história? Será? Você não é só isso. Será que é só um mero ser humano? Um mero mortal? Não. Você não é só isso. Você é muito mais, você pode muito mais, você pode ir além. Pode ter certeza disso. Né, Cris? Será que eu sou só isso? Marcou. É aquele momento em que a gente se olha no espelho acabado, com a cara inchada de tanto chorar e falar, será que eu sou só isso? Uma pessoa que chora, que só consegue sentir, que não consegue se explicar, uma pessoa que se sente vazia, alguém que não entende o que está acontecendo, uma pessoa confusa. Será que eu sou só isso? Será que eu não sou alguém que ainda tem sonhos? Será que eu não sou alguém que ainda acredita, não só em Deus, mas acredita no meu potencial? No Algo futuro, que a gente né? não consegue ver expectativas no nosso potencial. Eu posso saber mil e uma coisas. Se eu não acreditar que eu consigo fazer aquilo, eu nunca vou fazer. Nós temos que acreditar em nós mesmos. Acreditar em nós Porque se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Aí que tá. Eu preciso me amar para depois amar o próximo. É isso. Eu preciso acreditar em mim para depois encorajar o próximo. É possível alguém que nunca esteve no exército incentivar um soldado? Explicar como é uma Como guerra. é que funciona a guerra? Como é que você Alguém pensa na nunca guerra? pegou numa arma, consegue explicar a um soldado, a um veterano, como é que funcionam as coisas? Não. Não consegue. É impossível. Tem que estar preparada, né? A pessoa tem que passar por aquilo. Então, toda ansiedade, todo o processo vem por um motivo. A gente aprende algo porque... Eu sou jovem, mas as coisas que eu passei nessa minha vida, a seguir sempre eu encontro alguém que está passando por aquilo que eu passei e eu tirei aprendizados daquilo. Então, se eu não tivesse passado, eu não saberia. Eu não saberia ajudar. O que é algo que também, às vezes... Eu me sinto, isso me causa uma certa ansiedade, não conseguir ajudar a pessoa e ver ela afundando, não conseguir fazer nada. Então, eu tiro proveito das minhas lutas e do meu tempo no deserto para ajudar o próximo também. O que é algo muito importante.
Não digo que são todos que vêm no processo e falam, eu vou esquecer, eu nunca mais quero tocar nesse assunto. Eu, como a Eliane falou, eu tentei suicídio 2 vezes. Incompreensão, né? Às vezes as pessoas estão incompreensíveis com a gente. O que vem na nossa mente? Não quero mais ver. Não quero não. Porque assim, é normal acontecer isso. E nem Porque a pessoa não consegue enxergar a saída, só não consegue ver esperança. E quando a pessoa pensa em suicídio, não é pensando em querer decepcionar os outros ao redor, não é querer colocar um fim na vida, é querer acabar com a dor. Com a dor. Eu queria acabar com a dor. A gente quer acabar com a dor, a gente não quer acabar com a vida. A gente quer parar de sentir aquele aperto no coração que embola o choro, engole e fala, não, mas eu consigo ainda. E a gente não consegue mais. Esse é o fim do estágio, é o suicídio. E a pessoa que infelizmente chega aí, com certeza se arrepende muito durante o processo. Porque não quer acabar com a vida que tem, quer acabar com o que está sentindo. É forte, é muito forte isso. É um assunto, como eu disse aqui desde o começo, né? São assuntos que são muito fortes, e são abordados, não são assuntos que não são falados, são falados sim, né? Mas é como nós disse aqui, vou repetir mais uma vez, você que está passando por essa situação, porque a gente sabe que tem muita gente passando por essa situação, né? Sim. De ansiedade, de depressão, você não deixe de procurar ajuda. Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma. Não deixe de procurar ajuda profissional, ajuda de um médico, profissional de saúde, e principalmente buscar ajuda em Deus e pedir conselhos a quem está ao seu redor. E você que está ao redor de alguém que está assim, preste mais atenção, seja mais humano, né? Instrui, né? Instrui, tenha mais empatia com o ser humano. Porque antipático já tem demais, né? Sim. Então nós temos que ter mais empatia, porque às vezes a gente está assim, vivendo assim, pensando só no nosso próprio, no nosso eu, né? E ao nosso lado tem alguém precisando de ajuda, e aí tu consegue enxergar aquilo. Né? Eu costumo dizer assim, geralmente quando eu saio de casa de manhã, cumprimenta alguém, dá um bom dia, porque às vezes a pessoa teve um dia, uma noite mal, e aquele bom dia que você dá, aquele sorriso, já alegra o dia de alguém. Então dá um bom dia para alguém, não faz mal, né? Isso é muito bom. Às vezes um bom dia que você dá, salva o dia de alguém, salva, né, a vida até de alguém. Porque a pessoa se sente especial, poxa, olha, o fulano me deu um bom dia, me deu um sorriso, então eu sou alguém. Eu fui visto por alguém. Né? Alguém me deu atenção. Uma coisa alguém simples. Me entende, né? Alguém me entende. E é uma coisa tão simples. Entende a dor que eu sinto, né? É uma coisa muito simples, né? Que nós podemos fazer. E nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Né? Isso é muito, muito bom. É muito bom. E poderíamos ficar aqui, né? Horas e horas falando sobre esse assunto. Poderíamos, que tem muita coisa para falar sobre isso. Mas nós estamos chegando aqui já para o final do nosso podcast de receita. Eu gostaria de pedir para a Casey Lima deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão nos ouvindo. E deixa uma mensagem para elas, fala algo para elas. O seu ponto final não é o ponto final de Deus. Às vezes nós queremos colocar um ponto final, já ouvi isso, que Deus coloca uma vírgula. Mas o nosso ponto final pode ser um parágrafo. Pode ser o conto de uma experiência que vai inspirar e ajudar milhões de pessoas. Então, ao invés de colocar um ponto final, coloque 3 pontos, descanse, respira, procure ajuda. Coloque um parágrafo e deixe que Deus assuste. Você está proibido de desistir e de parar. Você não é só isso. Não esqueça disso. Está proibido de parar. Continue. Eliane Soares. Eu quero deixar uma mensagem que sempre há tempo de recomeçar. Não desista. Não desista. Não desista dos seus sonhos. Todos os dias a gente caminhar. Hoje não conquistou, amanhã não conquistou ainda, mas logo, né, vai ser conquistado da maneira que tem que ser. Vai acontecer. Mas não precisamos ficar preocupados com o dia da manhã. Ele não nos pertence, né? Basta cada dia o seu mal. Cada dia tem seu mal. Então precisamos avançar. Seguir e não ficar olhando somente para as dificuldades. Essa é a mensagem. Não podemos, como diz o pastor, não podemos desviar o nosso foco. Nós temos que olhar para o foco. Seguir o caminho, né? E não desistir. Né? Muitas das vezes nós pensamos que fracassamos. Né? Muitas das vezes pensamos que fracassamos. Na realidade, muitas das vezes nós temos que parar um pouquinho para poder recomeçar de novo. Respirar, recarregar a bateria, né? E continuar. E às vezes precisamos começar, descansar, né? Respirar para recomeçar, para avançar.
não podemos desistir. Jamais desistir, Jamais desistir. Olha, receito. Luta pela vida, né? Todos os dias é dia de começar. Luta pela vida. Permaneça, continue. Você não é só isso, você é capaz. Você vai além. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final do receito. E mais uma vez eu peço que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa lá o vosso like, o vosso joinha e compartilhe o nosso vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, até lá.